Oi, pessoas! Tudo bem com vocês? Vamos continuar a leitura do Aconteceu na Casa Espírita. Nós paramos na página 71. Nós íamos começar agora 72 com o capítulo 10, que é o capítulo Fascinação. Vem comigo. No entanto, Maria Souza, a médium curadora, já organizava considerável movimento. Mas começa cedo, né? É só começar. Aí, volta. Agora vai dar. Conclamara companheiros para conversa íntima, com o objetivo de convencê-los sobre os seus propósitos. Os adversários, contudo, lhe apareciam em sonhos com propostas extravagantes, prometiam-lhe destaque, publicidade, aparecimento na mídia, garantiam-lhe verdadeiros prodígios com as suas faculdades curativas. Tendo recebido essas orientações falsas do plano espiritual inferior, mas tomadas como verídicas pela própria médium, passava agora a planejar a concretização das orientações recebidas. Em pequena reunião, executada na residência de um dos companheiros igualmente fanatizados, traçaram diretrizes, ouviram mentores através da psicofonia e resolveram conversar com os responsáveis pelo centro, a fim de convencê-los a autorizar as atividades cirúrgico-mediúnicas de Maria Souza. Castro e Israel, comunicados mais tarde, aceitaram o convite, dedicando toda a atenção e fraternidade possíveis. No dia marcado, compareceram os responsáveis pela casa, a médium curadora e um pequeno grupo representado por cerca de 30 pessoas partidárias das ideias da intérprete fanática. Minutos antes do início da conversação, Elvira, a substituta eventual de Júlio César, apresentou-se envolvendo de maneira intensa a mente da medianeira. Castro sugeriu que fosse feita uma prece antes do início das atividades a fim de buscar com os benfeitores da vida maior. Quando o respeitável presidente pronunciou as primeiras palavras envolta em sincera emoção, eis que o mentor da instituição apresentou colocando-se ao lado dos representantes da casa, dando demonstração amorosa da promessa que lhes fizera sobre o concurso superior. O benfeitor, acompanhado de abnegados tarefeiros espirituais, fizeram-se visíveis para as entidades infelizes como que lhes demonstrando que a atuação inferior estava dentro de certos limites. Quando Elvira viu os espíritos superiores fitando-a gravemente e verificando uma pequena parcela de suas capacidades espirituais, representadas pela intensa luz, que partia deles, pensou em desistir, mas recordou-se das ameaças de Júlio César. Instantaneamente anulou os propósitos de abortar a missão, fixando-se junto à médium e dando prosseguimento ao plano destruidor. Os responsáveis pelo centro deram então respeitosamente oportunidade da palavra a Maria Souza, que iniciou a conversa com essas colocações. Eu estou aqui para fazer algumas solicitações. Vocês não desconhecem minha produção mediúnica e as orientações dos meus mentores sobre a utilização das minhas faculdades. Segundo afirmam os meus guias, eu tenho uma grande missão a executar neste centro e solicito que vocês me permitam trabalhar nesta casa com a cirurgia espiritual. Já estamos nos organizando e verificamos que ficaríamos bem instalados na sala Allan Kardec. É um espaço adequado, mesmo que porque, segundo informações dos meus superiores, logo estarei recebendo mensagens e receitas do próprio codificador. Já temos companheiros à disposição, inclusive financeiramente, para fazer anúncios em jornais conceituados a respeito dos grandiosos trabalhos que vão se iniciar neste centro. Nossa instituição haverá de crescer consideravelmente sobre as orientações desses novos mentores.
Pensem no público, na quantidade de pessoas beneficiadas, nas grandes campanhas promovidas por nós. Em pouco tempo, afirmam os meus tutores espirituais que estaremos na televisão e aí já posso ver pesquisadores americanos, alemães, russos, etc., desejando estudar minhas faculdades. O reconhecimento público, títulos de cidadã dessa e daquela cidade. É claro que tudo isso eu, pessoalmente, reverterei para a doutrina espírita. Edificaremos hospitais, creches e orfanatos. Castro interrompeu respeitosamente a fala da médium alucinada, acrescentando com lucidez: minha irmã, entendemos os seus propósitos, acreditamos que esteja de fato desejosa de contribuir com a obra do bem, mas desejamos lhe oferecer um tempo maior de experimentação da mediunidade, a fim que possa se estruturar no campo doutrinário, conhecer melhor sua faculdade, analisarmos os fenômenos com rigor, de forma que antes de pensarmos no grande público que tal se reservadamente durante um certo período, com alguns enfermos, sobre segura orientação doutrinária, pudéssemos catalogar as enfermidades, verificar se a ação fluídica realmente produziu efeito, dialogar serenamente com os seus guias, verificando as suas orientações. Assim, continuou o presidente, você terá a oportunidade de ao longo do tempo se estruturar num trabalho discreto e despretensioso. Nesta hora, Elvira envolveu a médium, fazendo-a retrucar desta maneira. Mas o que é isso? Você está com medo de que eu seja considerada mais importante que a sua pessoa? Não sabe que eu trago grandes compromissos a realizar, que esta casa poderá ser projetada como nunca imaginamos antes? Israel, num desejo verdadeiro de orientar, não se conteve e interrompeu a expositora vaidosa com essas lúcidas orientações. Minha amiga, parece que você está mais interessada na notoriedade do que na própria doutrina espírita, cuja finalidade é promover a transformação moral das criaturas humanas. O objetivo precípuo do espiritismo não é curar corpos e sim almas. Poderemos certamente aproveitar os recursos fluídicos que Deus nos concede, em benefício dos enfermos, e não lhe faltará oportunidade para isso. Terá toda a nossa atenção e dedicação, contudo, pensamos seja melhor estruturar um pouco mais as suas capacidades medianímicas por meio do estudo doutrinário e do exercício paciencioso e discreto ao longo dos anos. Você desconhece os inconvenientes da fama, o quanto os adversários espirituais podem envolver aqueles que se destacam, e se não estiver preparada para suportá-los, poderá ser a sua queda. Por que não se estrutura primeiro, trabalhando anônima e discretamente durante alguns anos? Não estamos lhe negando a oportunidade de ser visto nessa área, mas estamos lhe alertando quanto à responsabilidade e à necessidade de averiguarmos até onde as suas capacidades magnéticas podem beneficiar as pessoas. Sem contar, continuou Israel, inspirado, que você poderá ser enquadrada no crime da prática ilegal da medicina ao desejar cortar corpos. Já pensou nisso? Assim, trabalhando discretamente, você poderá verificar as suas potencialidades e granjear com o trabalho verdadeiro e cristão Só um momento que eu fui aqui e perdi. Granjear com o trabalho verdadeiro e cristão a simpatia dos bons espíritos. Lembre-se de que médiuns respeitáveis do nosso movimento e que hoje se destacam pelos trabalhos de verdadeira benemerência, laboraram em silêncio durante anos, permanecendo no anonimato até que estivessem amadurecidos para assumirem tarefas maiores. A fama, minha irmã, tem afastado muitas almas do caminho reto. Você desconhece os inconvenientes que a notoriedade traz. Guarda a ideia de que ser médium é sinônimo de privilégios espirituais. A mediunidade bem equilibrada exige estudo assíduo e atuação despretensiosa. O médium, em verdade, quando dispõe de tarefas maiores, igualmente deve testemunhar na mesma proporção as informações que recebe, aplicando-as primeiramente a si. Dessa maneira, antes de se lançar à busca frenética pela fama, utilizando-se desse recurso sagrado, como é a mediunidade,
Trabalhe interiormente a fim de que os seus sentimentos sublimados a façam merecedora de uma assistência espiritual superior, compreendendo que no campo mediúnico, discrição e humildade são qualidades essenciais para o êxito da tarefa. E além disso, prosseguiu Israel de maneira calma e fraterna, não estamos interessados em projetar a nossa casa. Não desejamos que o nosso centro seja lotado de pessoas procurando simplesmente fenômenos. Temos também pretensão de fazer vibrar entre as paredes dessa instituição os ensinos de Jesus e Kardec. Para nós, o mais importante é receber fraternalmente os que procuram socorrê-los quanto possível, oferecer conhecimento doutrinário, despertando as criaturas para a transformação moral. O resto é consequência desse processo bem realizado. Assim, nos preocupamos com os males morais da criatura, oferecendo condições de que, com a ajuda do Espiritismo, se processe em cada um de nós uma autocura sob as bênçãos de Jesus. Todavia, nós lhes convidamos para continuar exercitando suas capacidades espirituais ao longo dos anos e nos comprometemos a acompanhá-la, orientando-a como fazemos a todos os médiuns. Continue trabalhando pacientemente nas reuniões de fluidoterapia, fazendo com simplicidade de intenção o que estiver ao seu alcance, beneficiando as criaturas com seus melhores sentimentos. Maria Souza, admirada, perguntou: devo entender essas palavras como uma negação aos meus pedidos? Deve considerá-las, disse Israel afetuosamente, como incentivo para um dedicado período de trabalho em benefício do próximo, a fim que suas faculdades se possam aprimorar pelo exercício discreto e anônimo. Se aceitar a proposta... Nossa... Maria Souza, admirada, perguntou: devo entender essas palavras como uma negação aos meus pedidos? Não, deve considerá-las, disse Israel afetuosamente, com um incentivo para dedicado período de trabalho em benefício do próximo, a fim de que as suas faculdades possam se aprimorar pelo exercício discreto e anônimo. Se aceitar a proposta de Castro, teremos grande alegria em organizar um pequeno grupo para que durante algum tempo lhe permitir o exercício das suas capacidades curativas, a fim de verificarmos suas condições magnéticas, analisando as orientações dos espíritos que lhe assistem, ouvindo respeitosamente quais orientações que desejam para o trabalho com a mediunidade. O quê? Retrucou Maria Souza espantada. Você acha que eu vou perder tempo com um grupo pequeno? Eu já estou pronta para o trabalho. Os meus guias já me prepararam muito bem. Um espírito médico, de nome Dr. Júlio César, se prontificou a me conduzir por caminhos retos. Bem que ele me avisou das dificuldades. Além do mais, qualquer casa espírita iria adorar contar com alguém com as minhas capacidades espirituais. Me receberiam de braços abertos. Vocês estão desrespeitando uma extraordinária oportunidade. Nessa hora, Elvira envolveu a médium com mais intensidade, enquanto os benfeitores espirituais irradiavam sobre os representantes do centro lucidez e bom senso. Maria Souza, quase fora de si, continuava argumentando. Se não posso trabalhar à minha maneira, então me retiro dessa casa e levarei comigo muitas pessoas. Minha irmã, considerou Castro, não desejamos a sua ausência. A casa precisa de todos nós. Não nos tenha na conta de inimigos. É nosso dever como responsável por esse centro zelar pela pureza da nossa doutrina, e o Espiritismo possui objetivos bem definidos. O que você está nos propondo é prática ilegal da medicina. Aceitar seus propósitos é infringir leis humanas. Procure refletir a hipótese de estar envolvida por adversários espirituais, com o fim de lhe afastar desse núcleo de amor. E, imprimindo nas palavras compreensão e ternura, prosseguiu. Continue conosco. Todos desejamos trabalhar e não almejamos títulos. Se você realmente tiver uma grande tarefa a desempenhar, ela naturalmente aparecerá.
Era só o que faltava, interrompeu a médium. Agora os meus protetores são obsessores. Bem original, não acha? Muito bem, minha decisão está tomada. Vou me retirar desta casa hoje mesmo. Espiritualmente, Elvira gargalhava desassombradamente. Os amigos espirituais, entretanto, procuravam emanar jatos de fluidos amorosos junto a Castro e Israel ao mesmo tempo que os protegiam dos adversários do bem. Levantando-se, Maria Souza saiu da sala com passos firmes, sem se despedir dos respeitáveis tarefeiros encarnados, sentindo-se intimamente insultada. Os acompanhantes da médium fanática igualmente se retiraram, deixando-os sozinhos. Os nobres tarefeiros reflexivos, porém, de consciência tranquila, conversavam entre si. Israel, disse Castro, é uma pena que isso tenha acontecido. Não se preocupe, meu amigo. Sem dúvida fizemos o melhor. Isso me faz pensar que a nossa casa esteja passando por provações. Vários companheiros de trabalho estão atravessando momentos difíceis. Entre eles está Márcia Boaventura, nossa coordenadora do atendimento fraterno. A propósito, continuou o responsável pela área doutrinária. Estava pensando em fazer uma visita para nossa irmã no desejo de levar o nosso apoio. Segundo me informaram, parece que o marido teria proibido de continuar suas tarefas. Dizem que ele se entregou a uma seita fanática. Sem dúvida, respondeu Castro. Haveremos de visitá-la em momento oportuno. Capítulo 11. No auge da crise. Na casa dos Boaventura, Gonçalves e Daniel, os prepostos das trevas para aquele caso, dominavam o ambiente espiritual. A porta de entrada era o Sr. Boaventura, que lhes atendia com facilidade às ondas de pensamentos e sentimentos inferiores. A responsável pelo atendimento fraterno padecia grandes dificuldades. Sob a atuação das trevas, o marido já havia feito grandes doações para uma seita lunática, esperando Deus lhe restituir em dobro todas as suas doações. A tarefeira já sofria com a falta de recursos para saldar as despesas básicas da casa. Márcia demonstrava grande testemunho de paciência e fé, suportando corajosamente os desequilíbrios do esposo fanatizado. Certa noite, quando os ataques dos adversários estavam no auge e o Sr. Boaventura fazia pregação falsa e absurda, Márcia recolheu-se para dormir. Após prece fervorosa, quando as emoções a conduziram às lágrimas, sentiu-se envolvida em doces fluidos e, sob a ação magnética dos espíritos amigos, adormeceu tranquila. Desdobrada do corpo no mundo espiritual, eis que lhe aparece o mentor responsável pelo centro, onde ela trabalhava dedicadamente, endereçando-lhe em seguida carinhosas palavras. Márcia, minha irmã, Jesus te abençoe nos testemunhos. Vendo o benfeitor resplandecente, a tarefeira desdobrada lançou-se de joelhos, rogando a seguir. Louvado seja este momento. Senhor, não o conheço. Contudo, meu coração identifica o mensageiro de Deus atendendo minhas rogativas. Ouve minhas misericórdias, as minhas súplicas, ajudando-me a suportar os meus problemas. Eu não sei o que aconteceu comigo, o porquê de tanto sofrimento. Me tiraram o que possuía de mais sagrado na vida. Nada me tortura tanto quanto a proibição por parte do meu esposo de executar as tarefas espíritas. Onde eu errei? Estarei sendo punida? Bom amigo, já que Deus me concedeu a misericórdia da sua visita, compreenda o meu coração ferido, desculpe o meu desespero e diga-me o que aconteceu. Márcia, minha filha, disse o mentor, aproximando-se e acariciando-lhe dedicadamente os cabelos negros. Deus não te permitiria sofrer se não julgasse ser útil para o teu próprio adiantamento espiritual. Teu marido está de fato sob poderosa obsessão. Esses adversários, na realidade, desejariam te envolver com o objetivo de desestruturar o departamento de atendimento fraterno. Não encontrando brechas em ti, envolveram teu esposo em vigilante, almejando atingir-te por tabela. Contudo, se o Senhor da vida lhes permite agir assim, é porque a terra, um mundo de provas e expiações, enseja para aqueles que reencarnam aqui experiências, testes de suportação que farão brotar naqueles em processo de aprendizado provas ou expiações, certas virtudes no campo da compreensão humana. Encara o teu esposo como um doente mental necessitando da nossa piedade. Infelizmente é assim que ele acabará dentro em breve. Os inimigos do bem
encontraram tamanha afinidade junto a ele que a sua mente começa a sofrer verdadeiro processo desequilibrante. Terás de ser forte. Não estarias ligada a ele se não guardassem compromissos profundos. A propósito, segundo dizem os espíritos simpáticos que te assistem, tu firmaste compromisso aqui no mundo espiritual para tentar conduzi-lo no bom caminho, espiritualizá-lo um pouco mais, e temos acompanhado os teus esforços. Mesmo diante de tantas dificuldades, segue confiante, tolerando, quanto mais possível, as alucinações do seu esposo. A ganância material é que vai fazer com que ele se perca completamente no caminho. Quanto a ti, logo estarás de volta às atividades do centro, pois que esse processo está chegando ao fim. Vim trazer nossa promessa de que não serás desamparada. Se suportares resignadamente teu esposo, fazendo o que estiver ao teu alcance para conduzi-lo ao caminho do bem, te asseguramos que é o básico, a fim de que continue, te asseguramos que o básico, a fim de que continues a tua caminhada, não te faltará. Quanto a ele, se não souber aproveitar da tua convivência, restará o pesar de, no mundo espiritual, descobrir que tinha um instrutor espiritual encarnado para conduzi-lo ao céu das bem-aventuranças, mas que não soube aproveitar, desperdiçando a oportunidade por orgulho, machismo e ambição. Terá de se preparar a fim de retornar ao planeta e recomeçar sem contar dessa vez com um guia caridoso. Brevemente, estarás recebendo a visita de Castro e Israel. Eles, representando a caridade, haverão de te socorrer no que for necessário. Segue, corajosa e confiante, na certeza de que este teu testemunho de agora te lançará a planos espirituais superiores. Todo sacrifício útil em benefício de alguém é merecedor de recompensas e o Senhor não te faltará. Márcia, sentindo-se consolada, abraçou longamente o mentor da instituição, acompanhando-o às esferas maiores para executar as tarefas superiores. Enquanto essa conversa acontecia num clima sublime, no plano espiritual inferior, Daniel e Gonçalves envolviam Boaventura em projetos infelizes. Boaventura, disse o camarada imediato de Júlio César, continue doando seus recursos financeiros aos ministros de Deus, permaneça impedindo a qualquer custo da sua esposa de trabalhar no terrível centro espírita, a fim de que você alcance graças e glórias junto à providência divina. Deus quer que você alcance... Deus quer ver até onde vai sua coragem. Depois de quando você tiver doado tudo, aí sim virá a recompensa. O obsidiado estava esgotado. Espiritualmente, sentia-se fatigado. As entidades inferiores perturbavam-lhe profundamente o intelecto. Todas as noites, em desdobramento, recebia a visita dos adversários que o contaminavam com suas ideias falsas. Em vigília, faziam-no cair no ridículo, levando-o onde quer que estivesse a orar em voz alta. Os amigos se afastavam e aos poucos os parentes abandonaram-no à própria sorte. E porque não pensava em outra coisa, senão em ficar rico com as bênçãos de Deus, os adversários tinham largo acesso a ele, conseguindo de certa forma trabalhar o trabalho de Márcia Boaventura na instituição espírita. Diante desse processo obsessivo, Boaventura começava a ter pequenos lapsos de memória, comprometendo-lhe a atuação na fábrica onde laborava como operário. Dia após dia, Boaventura caía no desvario sobre a atuação dos inimigos da verdade. Constantemente, promovia discursos fanáticos a fim de angarejar prosélitos para a seita da qual participava. Além disso, proibira terminantemente a sua companheira de participar de trabalhos espíritas. Márcia Boaventura, contudo, continuava firme nos testemunhos, tolerando, suportando corajosamente o marido perturbado. Todavia, na fábrica em que o esposo trabalhava, os colegas já não conseguiam tolerar pelos discursos insistentes em torno da religião com o desejo de convertê-los. Essas atitudes promoviam debates acalorados, discussões improdutivas e muitas vezes brigas desnecessárias. A situação de Boaventura complicou-se demasiadamente, a ponto de ser demitido do emprego pela sua postura perturbadora, indelicada, além de ter decaído assustadoramente na produção profissional.
Agora, desempregado, de volta ao lar, deu a notícia, abalando sensivelmente a esposa dedicada, que, embora estivesse confiante na providência divina, não conseguiu se livrar das angústias e dificuldades emocionais naturais desse processo. Entretanto, desejando tirar o bem do mal, Márcia pensou que a soma em dinheiro referente à rescisão do contrato e com os benefícios trabalhistas poderiam aliviar as despesas atrasadas e conseguiriam manter-se até que o esposo encontrasse um novo emprego. Mas, Boaventura, de posse do valor considerável referente ao acerto de contas com a empresa, decidiu fazer doação de seus últimos recursos à seita religiosa. Márcia, quando soube, quase desmaiou. Contudo, não adiantaria conversar com o esposo. Era visível o seu desequilíbrio. Já estavam praticamente falidos. Neste período, Daniel, dirigindo-se a Gonçalves, disse-lhe: "Acho que nossa missão está cumprida. Márcia está arrasada e não poderá retomar mais as tarefas do centro. Obrigatoriamente, não precisará encontrar um emprego a fim de suprir as necessidades básicas da casa. Devemos voltar à instituição para darmos as boas notícias ao nosso chefe, recolhendo-se com as congratulações pelo nosso excelente trabalho." De retorno ao centro espírita, os adversários foram recepcionados por Elvira, que os colocou a par dos acontecimentos. Todos eles comemoraram. A casa, de fato, passava por graves tumultos. A saída de Maria Souza, carregando consigo cerca de 30 pessoas, gerou fartos comentários. Os dirigentes, contudo, permaneciam reflexivos, orando e trabalhando com admirável discrição, controlando os focos de comentários improdutivos com notável autoridade moral. Durante essa agitação, Israel efetuou num seminário a respeito da casa espírita o seu funcionamento, trabalho e trabalhadores, tal como havia sugerido e incentivado pelos amigos espirituais. Nas vésperas da necessária apresentação, os benfeitores espirituais enviaram mensagens incentivadoras, enfocando temas importantes acerca do trabalho espírita, fornecendo interessante material a Israel, que pôde aproveitá-los ao estudo programado. No decorrer da palestra, os bons espíritos envolveram todos os presentes em fortes vibrações, ajudando-os a compreender as lições. Terminada a exposição, o saldo fora muito positivo. Os participantes retiraram-se pensativos e alertados. Isso gerou uma modificação no ânimo de muitos, promovendo ao longo dos dias uma relativa calmaria, dificultando um pouco mais o trabalho dos adversários. Reação das Trevas, capítulo 12. Diante desses acontecimentos, Daniel e Gonçalves se preocuparam. Sentiram que o trabalho estava ameaçado. Daniel perguntou a Elvira: "O que houve? Por que essa paz?" "Não se preocupe", respondeu a servidora das sombras. "Isso tudo é momentâneo." "Momentâneo? A casa está praticamente vazia. Muitos dos nossos foram arrebatados pelos emissários da luz." "É verdade, isso sempre acontece. Por isso, Júlio César retornou para a nossa cidade a fim de congregar um maior número de camaradas para a batalha final. De nossa parte, só nos cabe aguardar. Nós armarmos a bomba e o nosso mestre é que vai detoná-la." Essa era a reação dos encarnados, movimentando-se para neutralizar as ocorrências das infiltrações. Enquanto isso, na Cidade das Trevas, Júlio César procurava convocar uma quantidade maior de servidores, a fim de continuar no processo de infiltração. Entretanto, encontrou a cidade praticamente vazia. Centenas de adversários espirituais haviam abandonado o ideal do mandante das trevas, libertando-se graças aos trabalhos dos amigos espirituais. De forma enlouquecida, começou a gritar, exigindo que os seus comparsas comparecessem para assumirem as tarefas. Camaradas, o responsável por esta cidade é quem os convoca. Apareçam! Agora! Coragem! Estamos quase conseguindo. Precisamos nos fortalecer para vencermos essa batalha. A maldita casa espírita está quase destruída. A fofoca percorre nos corredores qual serpente venenosa e destruidora. A maledicência segue relampejante. A discórdia graça em quase todos os departamentos do centro. Estamos nos últimos dias. Lembrem-se, haverá promoção para aqueles que se colocarem à disposição do nosso movimento. Temos compromisso com os nossos superiores, eles haverão de pedir contas do nosso trabalho. Apareçam, agora, eu ordeno. O vento serpenteava, levantando poeira na prática.
A psicosfera de espíritos residentes. A voz de Júlio estava fria, medo. Quando o pequeno apresentou, saindo das suas essências em direção ao jardim onde tudo começou, não estavam muito animados. Um deles, sombras. Desligar, Júlio César. Veja, está quase. Você carregou os nossos, e a maioria não retornou até hoje. Sob suas ordens, vou dar aqui verdadeiros a fim de executar os seus planos. Está nos usando, é isso. Só consegue pensar na sua vitória. Deseja apenas promover-se dentro da organização. Usa-nos quais escravos e até o momento não recebemos nenhuma promoção, nenhum benefício, nenhum privilégio. Permanecemos há anos sob suas ordens, mas agora chega. Vamos tomar essa cidade. Estamos cansados de suas ordens, de sua vaidade tola. Desejamos nossa liberdade. Não vê que esse município está deserto? Muitos dos nossos converteram-se aos seguidores da luz. Você destruirá a nossa cidade. Um momento, gritou o administrador das sombras. Quem é que manda aqui? Por acaso estamos invertendo os papéis? O chefe aqui sou eu. É eu que dou as ordens. É eu que coordeno este movimento. Deve haver obediência na hierarquia. Não sabe que posso lhe prender? Quer ficar isolado de toda e qualquer atividade? Por acaso desconhece minha autoridade sobre todos os que vivem aqui? Nossos superiores deram-me todo o domínio sobre essa região. Não desperte minha ira, rapaz. Enquanto pronunciava essas palavras, o emissário da maldade se transfigurou, assumindo espiritualmente a imagem mítica de Satanás, a fim de impor respeito a mentes perturbadas. Exijo, continuou o transfigurado, cumpram minhas ordens agora. Apavorada, a turba se reuniu, conclamando os outros habitantes do sinistro local, juntando-se todos em frente ao adversário mor, guardando no olhar expressão de angústia. Diante da pequena multidão, cerca de 400 pessoas, o mandante perguntou: onde estão os outros? Não temos mais ninguém, disse um dos perseguidores. O quê? Isso é impossível. Não, senhor, esclareceu o outro. À medida que foram convocados, multidões partiram daqui à semelhança de um exército cruel. E dos que se foram, pouquíssimos retornaram. Como já dissemos, foram arrebatados pelo espírito do bem. Impossível, disse Júlio César. Eu mesmo organizei as equipes invasoras, delegando as responsabilidades de Gonçalves. Pode ser, senhor, mas agora só restamos nós. E tem mais, mestre, prosseguiu o serviçal visivelmente perturbado. Recebemos a notícia de que os nossos superiores estariam nos visitando a fim de verificarem como anda nosso trabalho, avaliarem os relatórios de atividades, as listas de registro das novas aquisições de espíritos e a periódica contagem de pessoal. Agora, com o número de servidores tão reduzido, não sei quais explicações haveremos de dar. Nossos superiores? Perguntou o obsessor-chefe espantado. Não creio, tem certeza? Sim, senhor. Devem chegar a qualquer momento. O coordenador das trevas estava furioso e, antes de poder tomar qualquer providência, ouviu certa agitação, características das caravanas vindas de regiões inferiores, adentrando a cidade das trevas. Os poucos guardas da fronteira, reconhecendo a excursão, autorizaram a entrada dos sombrios viajantes. 10 sábios desembarcaram na cidade, chamando a atenção do grupo reunido na praça. Trajavam túnicas e capuzes místicos, carregando nas mãos comprido cajado. E então, estranho ritual se fez. Trombetas foram tocadas, acompanhadas de vozes fortes, anunciando em uníssono por 3 vezes. Salve as hostes infernais, salve os 10 juízes, os 10 sábios. Terminada a saudação, a assembleia estava petrificada. A psicosfera tornou-se mais densa, o silêncio absoluto se fez, sendo quebrado apenas pelo som dos passos firmes dos cajados, apoiados contra o solo, num verdadeiro conto de terror. Augusto, o árbitro principal de postura ereta, orgulhosa e impactante, tomou a dianteira, puxou o capuz, descobrindo lentamente a cabeça. Calvície acentuada, barba espessa, nariz pontiagudo, olhos penetrantes e sobrancelhas franzidas compunham propositalmente uma fisionomia maligna. O ilustre caravaneiro, vendo a assembleia, dirigiu-se ao seu encontro e, abrindo o caminho, chegou ao núcleo do largo, encontrando por fim Júlio César, que recebeu gaguejando nervosamente. Salve, senhor juiz, o que o traz aqui? Como o que me traz? Perguntou o magistrado indignado. Não recebeu meu comunicado? Não, senhor, somente agora, minutos atrás, fiquei sabendo da sua visita. Onde estava?
tratando dos interesses da nossa organização. A destruição da casa espírita? Sim, senhor. Vá buscar as anotações. Não temos tempo a perder. Instalaremos nosso tribunal de inspeção aqui mesmo. Queremos, de posse dos seus relatórios, julgar suas atitudes. Nossa extensa organização depositou em você confiança possível. Toda a confiança possível. Todavia não temos visto progresso. E lançando um olhar panorâmico em direção da cidade, acrescentou desconfiado. Parece que está vazia. O que fez com nossos camaradas? Como está o processo de infiltração? O mandante, preocupado e temeroso, iniciou o relatório. Nosso processo vai bem. A casa espírita a qual recebi ordens para destruir está praticamente acabada. Em breve teremos acesso total na instituição e a invasão será completa, no máximo em 3 meses. O quê? 90 dias, Júlio César? Você está dizendo que ainda precisa de mais este prazo? Imaginei encontrar outra situação. Já está cuidando especialmente dessa ocorrência há 40 anos. E o máximo que tem conseguido é perturbar algumas pequenas esferas. Você não é mais o mesmo. Digníssimo, este caso não é realmente fácil. O processo é muito mais delicado. Essa casa possui pessoas muito espiritualizadas, idealistas, crentes convictos, utilizando-se da fé raciocinada. Mas muito já se fez. Os pilares principais ainda não conseguimos derrubar. Porém, está por pouco. O senhor precisa levar em consideração toda a minha história. Eu tenho meu currículo a experiência de 11 casas espíritas destruídas nestes 75 anos que sirvo dedicadamente à nossa organização. Nada disso é compreensível. Não trabalhamos para uma instituição de caridade onde se compreende a incompetência alheia. O prazo que lhe demos para atacar a instituição em particular já acabou no mínimo há 8 anos. Sabe da importância para a nossa organização de acabarmos com as tarefas benemerentes produzidas pela Carce Kardec. Estamos pensando em substituir você. Quem sabe alguém com ideias mais arrojadas? Nossos superiores estão enfurecidos com a sua falta de competência. E quando eles souberem que o número de camaradas serviçais baixou assustadoramente, é bem provável que você seja deposto do cargo. Sua incompetência está declarada. O melhor é renunciar do que passar pela vergonha de ser demitido. E há grande probabilidade de que seja preso. Basta uma assinatura minha. Sua desgraça está decretada. Sua falência é um fato. Nem para as obsessões simples você está servindo. Seus recursos estão falhos e as suas ideias inadequadas. Renda-se às evidências e aceite a realidade. Meritíssimo, disse o lobo transformado em cordeiro. Eu lhe peço, isso tudo é uma questão de dias. Todo o trabalho está organizado. Eu enviei os relatórios. O senhor não os recebeu? Sim, recebi e analisei cuidadosamente, e constatei que o tempo utilizado por você foi muito, além de uma multidão de servos preciosos, verificando o número de obsessores que possuíamos desde o início da sua gestão até a última contagem. Notamos uma perda espantosa para os espíritos da luz. Já está decidido, vamos de substituir. Senhor, chamou Júlio César, ajoelhando-se diante do inquiridor, antes de assinar a sentença, dê-me mais 30 dias. O juiz perverso, gargalhando assustadoramente, respondeu: Quem diria que o famoso Júlio César um dia se prostraria diante de mim? Sabe que não gosto de você, que sua incompetência me perturba, mas diante desta cena patética, lhe concedo 30 dias, nem uma hora a mais, está ouvindo? E se nesse prazo a casa dedicada ao Cristo não estiver destruída, você será preso e rebaixado à condição de obsessor simples. Alguns dos 400 camaradas reunidos em torno do réu riram nervosamente da cena, mas foram calados imediatamente diante do olhar de fogo transmitido por Júlio César. Levantando-se, o juiz trevoso fechou os livros de anotações, conclamou aos outros 9, tomou da caravana e partiu apressado, alegando precisar fazer outras inspeções. Partindo ligeiramente, a excursão das trevas cruzou com Gonçalves, os secretários das sombras, penetrando solitário as regiões fronteiriças da cidade, procurando gentilmente a pessoa do mandante. O inimigo do bem permanecia estático, com os olhos perdidos no infinito, enquanto a poeira levantada pelos ministros da maldade alterava ligeiramente a paisagem da região inferior. Refletia nas humilhações, no desprezo, nos anos de trabalho ininterrupto a serviço das perversidades e a falta do reconhecimento, temendo por fim que fosse a sua reputação abalada. Chefe, chefe! Gritava o assessor, procurando tirar o superior do transe que lhe petrificava, o olhar na direção dos juízes perversos. Gonçalves? Perguntou o coordenador desperto, revelando nas palavras admiração. O que está fazendo aqui? Não lhe disse para tratar do caso Márcia Boaventura? Sim, senhor, esse caso já está resolvido.
O que venho lhe dizer é muito mais grave. Estou vindo do centro espírita e a situação não é boa. Realizaram o tal seminário, exaltando os valores do Cristo e os trabalhadores envolvidos em íntima reflexão renovaram os pensamentos e o nosso trabalho está perdendo a estrutura. Não acredito, disse o representante da maldade. Todo o nosso trabalho, e você deixou? Senhor, a culpa não é minha. Estava cuidando do outro caso que o senhor mesmo me designou. Eu ouvira quem cuidava da casa na sua ausência. Todo o centro está modificado. As fofocas diminuíram assustadoramente. A maledicência permanece controlada por pessoas sérias, recusando-se a enviar para a frente o que houve. Centenas dos nossos foram arrebatados e converteram-se. Precisamos de uma reação imediata. Diante dessas palavras, o perseguidor maior ficou lívido e tomou severas providências, reunindo os últimos tarefeiros e instigando-os assim: Camaradas, este é o momento da batalha final. Vamos usar todas as forças com os nossos recursos a fim de destruirmos aquela casa maldita. Caso não me ajudem, seremos todos julgados e condenados pelo tribunal que hoje nos visitou. Se eu falir, todos vocês igualmente cairão comigo. Por isso, avante! É preciso honrarmos o compromisso que assumimos, destruindo todos os departamentos daquela casa. Agora, para nós, é uma questão de vida ou morte, isto é, manteremos os nossos cargos, de preservarmos nossas imagens e de provarmos aos nossos coordenadores que somos possuidores de inteligência, determinação e eficiência. Agora meu ódio cresceu 100 vezes mais. Dediquem-se o máximo que puderem, afastando-se radicalmente dos emissários do bem, a fim de que não os apanhem. Vamos raciocinar a bomba armada. Se cultivarmos o ódio e o rancor, estaremos fortalecidos, facilitando o nosso trabalho. Precisamos ainda de alguns dias a fim de nos prepararem detalhadamente para o movimento derradeiro. Aqueles que estiverem comigo, gritem: destruição, destruição! E a turba envolvida pelo magnetismo pela ameaça do mandante, não vendo outra alternativa, acompanhou os urros de Júlio César, de punhos cerrados, lançando os braços para cima, e regia o coral da perversidade, incitando-os ao desvario. Avante, avante! E a assembleia de 400, qual o exército da maldade marchou disciplinadamente, cantando o desagradável hino de guerra, liberados pelo Júlio César e Gonçalves, e organizando-se para a batalha final. Fraternidade e Vigilância, capítulo 13. Na casa espírita, o cenário de fato era bem diferente. Certas atividades que antes permaneciam desorganizadas agora seguiam com a relativa tranquilidade. Contudo, os adversários espirituais ainda insistiam em continuar o processo de envolvimento negativo. Castro prosseguia bastante preocupado. Por mais que desejasse manter a calma e o bom senso, constantemente era irritado pelos próprios companheiros que se deixavam envolver pelos inimigos da verdade. Dos 10 espíritos perseguidores que o envolviam, a mando de Júlio César, com o fito de prejudicar as atividades do centro, somente 5 continuavam com o processo destruidor. Os amigos do mais alto procuravam envolver o presidente o quanto possível, a fim de que as influências negativas não lhe tirassem a lucidez para que o trabalho espírita não sofresse alteração. Entretanto, Castro permanecia firme ao processo de organização da casa, colocando algumas vezes a ordem e a disciplina acima da caridade, da compreensão e do amor ao próximo. Neste campo, os inimigos da paz encontraram farta possibilidade de atuação, perturbando-o consideravelmente, conseguindo assim afetar os trabalhadores e as tarefas do centro espírita. Durante várias semanas, o coordenador do centro fora acometido de um mau humor difícil de suportar, deixara-se contaminar pelo autoritarismo, exigia a perfeição das tarefas, selecionara para as atividades de benemerência somente portadores de certos títulos ou recursos materiais. Não estava em seu próprio equilíbrio, envolvera-se mentalmente com os perseguidores. Alguns tarefeiros reclamavam da atuação do presidente, abalando intensamente certas tarefas. Todavia, os espíritos amigos, compreendendo as limitações humanas, sabedoria da fragilidade de algumas criaturas diante de um processo tão delicado de evasão espiritual, pensando sobretudo na obra e na multidão de encarnados e desencarnados que precisavam, para vencer
As provas de expiação de um trabalho espírita executado com o mínimo de equilíbrio colocava-se à disposição do amparo e da compreensão. Contudo, por mais carinho que partisse do plano espiritual superior, Castro deixava-se envolver em grave processo de melancolia, iniciando nova onda de perturbação. Foi nesse período que Israel, aproximando-se do amigo, sugeriu que fossem visitar Márcia Boaventura, a fim de verificarem como a amiga trabalhadora estava do atendimento fraterno. Movido por sincera emoção, o presidente da casa espírita aceitou com presteza o convite, dirigindo-se os dois para a residência da amiga sofredora. No lar dos Boaventura, Márcia estava visivelmente abatida, mas ao ver os amigos queridos, transformara-se subitamente, expressando no semblante cansado real alegria. Como tem passado? Márcia perguntou a Israel, sinceramente interessado. Estou bem na medida do possível. Meu marido acaba de ser internado num sanatório público. Perdera completamente a razão. Cabendo a mim a condição única de ampará-lo dentro das minhas limitadas possibilidades. A misericórdia divina não me tem faltado. Entretanto, as dificuldades financeiras são muitas. A seita para a qual ele doara os nossos recursos nos abandonou completamente, deixando-nos entregues às dívidas. Calma, minha irmã, disse o presidente do centro, intimamente comovido. Temos recursos que colocaremos à sua disposição. Somos irmãos em humanidade, e o que estiver ao nosso alcance será seu também. Retirando do bolso considerável soma em dinheiro, resultado das suas economias pessoais, Castro ofertou fraternalmente a irmã dedicada ao atendimento fraterno. Do peito do presidente, que se apresentara simplesmente como irmão em jornada, tomando todo o cuidado possível para não humilhar ou constranger a companheira, partiram luzes de compreensão e misericórdia. O ato espontâneo e sincero conduzira Marta às mais profundas emoções, culminando num abraço fraterno entre os servidores do Cristo. Antes de se despedirem, reuniram-se em torno do Evangelho de Jesus, recordando o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, em que as boaventuranças trouxeram estímulo e forças para a irmã em sofrimento. Durante a prece final, entidades respeitáveis foram atraídas, unindo-se a eles em vibrações amorosas, renovando o ambiente fluídico a residência da confreira sofredora. As vibrações sublimes espalhadas pelo ambiente tocaram igualmente os adversários do bem, que vêm verificando tamanho carinho e atenção. Sentiam-se envolvidos pelas benesses do Evangelho em ação, rendendo-se aos espíritos de verdade, abandonando as ordens do mandante das trevas. Os 5 perseguidores do trabalho de Castro, diante do ato de nobreza da caridade verdadeira, libertaram-no e libertaram-se sendo abraçados pelos emissários do bem, que em silêncio retiraram-se, amparando os recém-libertos de maneira emocionada, rendendo glórias a Deus. Dali, os cooperadores encarnados saíram dirigindo-se para o sanatório municipal com desejo de visitar o esposo de Márcia. No quarto coletivo, Boaventura permanecia sedado. Tornara-se tão violento que os médicos e enfermeiras encontravam dificuldades para tratá-lo. Os espirituais começaram a orar fervorosamente, aplicando ao doente mental fluidoterapia. Notava-se claramente certa melhora, pois a agitação que o constrangia, mesmo sob forte sedativo, aos poucos foi se desfazendo. Durante o passe, os amigos do mais alto realizaram verdadeira sessão de desobsessão, afastando do doente grande turba de perseguidores. Entretanto, Boaventura permanecia completamente entregue à alucinação provocada pelos inimigos do amor. Contudo, o carinho e a atenção de Márcia eram fundamentais para o tratamento que simplesmente começara. Eram os frutos da ganância de Boaventura. Procurara na religião fanática bens materiais, não buscava verdades eternas e, entretanto, naturalmente na faixa de ação dos espíritos zombeteiros, mistificadores e aproveitadores. Iludido pela riqueza fácil, fanatizado pelas promessas celestes de um reino de glória e fortuna na terra, perturbara-se mentalmente sob influência espiritual negativa. Somente se restabeleceria 5 anos depois, graças aos esforços amorosos da esposa, aliados à assistência espiritual com a fluidoterapia.
E a libertação completa somente viria reconhecendo o amor extremo da companheira, verificando seu trabalho de ajudar o próximo, observando a lógica do espiritismo, aceitando resignadamente a situação social e, finalmente, vendo outros mais necessitados, sentiu a alma vibrar. Finalmente, matriculando-se com o incentivo da mulher dedicada nas obras de benemerência à infância, encontrando neste trabalho caridoso, tempos depois, a razão da sua existência. Era a misericórdia divina tirando do mal um bem, permitindo que coisas aparentemente dolorosas aconteçam a fim de um despertar de criaturas. Todavia, tudo é aprendizado para o espírito imortal. Já de saída, às portas do hospital, os tarefeiros se despediram, e agora, com a enfermidade do esposo enquanto estivesse hospitalizado, no lento processo de reabilitação, Márcia poderia retornar às atividades do núcleo espírita. Finda a visita de retorno ao centro, os responsáveis pelas tarefas espíritas do núcleo em questão conversavam entre si. Israel, meu amigo, disse Castro, dirigindo-se ao confrade e abrindo o coração. Acredito que esteja nossa casa passando por testemunhos. Tenho notado o quanto o centro for abalado. Confesso que, por vez ou outra, sinto-me completamente envolvido, irritado por suas ideias que não me pertencem. Também penso assim, companheiro, mas acredito que a fase pior já passou. Muitas coisas precisamos fazer. Lembra-se quando você me narrou um sonho em que nossa casa parecia envolvida por grandes rachaduras? É mesmo, respondeu Castro admirado. Mandei fazer as verificações físicas do centro e nada encontrei de errado, mas diante dos acontecimentos o simbolismo é perfeito. Estamos, de fato, diante de um processo de infiltração claro. Márcia Boaventura e o serviço de entrevistas, Márcia Souza e a tarefa do passe, a evasão de vários cooperadores, o envolvimento amoroso da médium com o dialogador, gerando escândalos e fofocas, nossas obras sociais com dificuldade de administrar o material humano, as ondas de novidade de modismos doutrinários. Meu mau humor, meu Deus, nem me dei conta. Entretanto, parece que agora estamos passando por um período de calmaria. Sem dúvida, meu amigo, considerou Israel. Como somos os responsáveis pelas tarefas, precisamos vigiar mais, dando exemplos de tolerância e fraternidade. Você tem toda a razão, toda a razão. Eu preciso ser mais tolerante. Na casa espírita, os tarefeiros do bem colocaram-se à disposição para o trabalho amigo e fraterno, vigiando mais. E agora, conscientes do processo de infiltração por dedução lógica em todas as reuniões mediúnicas em que participavam, oravam pela instituição, conclamando os outros grupos, já esclarecidos pelo seminário promovido por Israel, a colocar em prática as orientações cristãs, valorizando o centro espírita como oficina de caridade, tolerando-se a fim de superar mais esse processo. Além disso, tiveram a inspiração de realizar uma reunião de intercâmbio espiritual direcionada para a casa espírita. Diante desses procedimentos, o ambiente pouco a pouco se modificara. Os adversários espirituais já não tinham tanto acesso aos tarefeiros encarnados, visto vibrarem em outra sintonia. No plano espiritual, porém, as entidades amigas mobilizavam-se para a retaguarda necessária, preparando-se para enfrentar os adversários que certamente haveriam de investir contra a instituição. Foi nesse clima que os responsáveis espirituais pelo centro realizavam breve e instrutiva reunião, alertando os companheiros desencarnados desta maneira. Meus amigos, o momento está chegando. Júlio César e sua equipe provavelmente estarão planejando o ataque final. Não é preciso ser clarividente para deduzir que depois dessa relativa tranquilidade, após termos socorrido milhares de criaturas sofredoras e libertando tantas outras do jugo perverso do dominador, queira ele agora, irritado ao extremo, destruir esta obra definitivamente. Contudo, carinho, respeito, amor e autoridade moral, aliados ao esclarecimento espiritual, serão nossas armas, pois que são nossos irmãos, padecentes de grave enfermidade. Muitos dos nossos confrades mergulhados na carne
encontraram em si forças para a autodefesa. De certa forma, nosso núcleo de trabalho está fora de perigo. Agora, é nossa parte, diante da sintonia superior mantida pelos encarnados, podermos agir mais intensamente, visto que fizeram por merecer. Se não houvesse essa transformação moral, a retomada do ideal espírita, não poderíamos ir além do que já realizamos, pois não podemos interferir no livre-arbítrio deles. Assim, verificando a força moral que parte de muitos cooperadores ligados ao corpo denso, a misericórdia divina nos permite agir com maior rigor, colocando os nossos recursos à disposição dos companheiros imantados à matéria, evitando a invasão e dominação das sombras. Para nós, será sagrada a oportunidade de libertarmos aqueles que se encontram algemados às ideias de perversidade. Almejamos abraçar os servos de Júlio César, conduzi-los à libertação e cooperar no processo de retorno ao corpo denso. Assim, redobremos nossa vigilância para que sejam fortalecidas as equipes socorristas, porque uma multidão de entidades perturbadoras haverá de se libertar. Nada é maior que a felicidade de ver criaturas humanos dos dois planos reerguerem-se e caminharem para o próprio progresso. Nossa tarefa é de cooperação sem críticas. Castro e Israel, os nossos pilares, permanecem firmes. O presidente da casa saiu do transe de mau humor que o envolvia, recompondo-se espiritualmente. Procuram pelos próprios exemplos controlar os excessos de alguns cooperadores que ainda permanecem sob forte atuação negativa. Para nós, quando encontramos companheiros desejosos em servir despretensiosamente, são como que alavancas de progresso cooperando na transformação do planeta. Confiança, concluiu o mentor. O Senhor é por nós hoje e sempre. Terminada a breve união, os espíritos bondosos colocaram-se em franco trânsito de trabalho, irradiando o quanto possível pelas faculdades medianímicas bem educadas, mensagens de conforto, esperança e trabalho. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo!